Olá a todos vocês que nos acompanham no 9º Simpósio do Produtor de Conilon. Quero agradecer aqui ao professor Fábio Partelli pelo convite de estar nesse evento, de poder conversar um pouco com vocês. Agradecer também ao Dr. Júlio Rocha, presidente da Federação da Agricultura do Estado do Espírito Santo, Letícia Simões, superintendente do Senar Espírito Santo, aos amigos da GIS Agrícola, Ismael, Érico, Valmizufo, todos aí conterrâneos, e a todos os produtores do Espírito Santo, ao qual tenho o meu respeito e minha consideração pelo excelente trabalho que vocês fazem em prol da economia do Estado. Bem, o desafio que foi me dado aqui hoje foi justamente falar dos desafios do agro brasileiro. Apesar do evento ser específico para Conilon, tem vários temas que afetam o agro de maneira transversal, que são importantíssimos do produtor estar ciente e estar organizado para poder defender seus interesses. Então, a ideia nossa é a gente fazer uma abordagem geral, citando alguns exemplos, inclusive, da cafeicultura brasileira, em especial do Estado do Espírito Santo, que é o maior produtor de café Conilon do Brasil. Bem, e para iniciar, eu começo fazendo uma retrospectiva dos últimos 50 anos, pegando da década de 70 para cá, o que nós conseguimos evoluir dentro do agronegócio brasileiro. Foi nesse período que a base das políticas públicas estruturantes do setor foram lançadas. Na década anterior, nós tivemos a estruturação do crédito rural oficial, que foi injeção de recursos para o setor conseguir se capitalizar e produzir. Criamos nessa época a Embrapa, que conseguiu agregar e transformar todo o pacote tecnológico que veio de fora na adequação da agricultura tropical, da agricultura brasileira, e hoje nós somos essa potência, graças à pesquisa não só da Embrapa, mas de várias universidades agrárias que nesse momento começaram a mandar professores, pesquisadores para todo mundo e que eles retornassem ao Brasil para trazer o que tinha de melhor e de mais novo nessas tecnologias. E não podia deixar de citar o terceiro eixo desse tripé, que é a assistência técnica. Foi nesse período também de 60 e 70 que nós tivemos aí a Anater, criada a assistência técnica nesse período, que também conseguiu fazer esse link da pesquisa, do crédito e orientar os produtores brasileiros, que são verdadeiros empreendedores e povoaram em grande parte das regiões brasileiras, regiões que não tinham aptidão e que realmente dependiam do espírito empreendedor. De lá para cá nós tivemos vários desafios. O primeiro desses foi essa questão da modernização da tecnologia, agregar toda essa tecnologia aos trópicos. Em seguida, foi ampliar essa pauta de exportação, muito segmentada no café, que foi um dos principais produtos de exportação, mas nós conseguimos agregar muito mais produtos agropecuários a partir dos anos 2000, entre eles aí que já consolidados como a soja, o suco de laranja, o setor sucro energético exportando tanto açúcar como etanol, a carne bovina, a carne de aves, carne suína, enfim, o algodão, vários outros setores agropecuários, além da celulose também, que hoje se somam e tem um portfólio muito mais amplo de produtos que nós exportamos. E hoje, eu acho que o nosso grande desafio é realmente mostrar ao mundo a sustentabilidade que o Brasil tem na sua produção e se manter competitivo. São muitas variáveis que estão em cima do setor, querendo minar essa competitividade. A gente vai comentar algumas delas aqui hoje. E a ideia é justamente a gente fazer essa agregação de valor, mantendo a competitividade e ampliando ainda mais os ganhos do agronegócio brasileiro para todos os segmentos da cadeia. Então essa vai ser a nossa base, a nossa conversa aqui hoje. E é interessante a gente citar que quando a gente fala do setor do agronegócio, a gente comenta muito nos grandes números. Exportamos para mais de 190 países, representamos hoje quase 51% das exportações brasileiras, temos aí os menores preços de alimentos ao consumidor brasileiro, a cesta básica aí, se a gente pegar desse período de 70 para cá, o preço dela caiu muito à população. Hoje nós temos comida em fartura, conseguimos produzir até 7 vezes o que a nossa população brasileira precisa. Nesse momento de pandemia, o agro mais uma vez mostrou a sua importância, não só econômica, mas principalmente social, os produtores aí assumindo a responsabilidade de mais uma crise, manter a produção de alimentos, manter o país produzindo e gerando emprego, gerando renda e gerando alimento para o povo brasileiro. E não só para o povo brasileiro, mas como do mundo inteiro. Nós aumentamos as exportações de forma considerável nesse ano, em especial em função do Covid.
E isso mostra a importância social desse setor em garantir a segurança alimentar da população brasileira. Então, todo aquele trabalho de base, né, iniciado na década de 70, ele nesse momento ele fica muito evidente, nesse momento onde o produtor realmente manteve a sua produção, né, conseguindo aí garantir a segurança alimentar para todos. E quando a gente fala aí da importância do setor, né, isso fica muito claro quando a gente fala de empregos. Né, de janeiro a julho desse ano, nós abrimos aí 86 mil novas vagas de emprego. Né, só o setor do agronegócio e da construção civil tiveram aumento, né, de vagas de emprego. E mesmo assim, o setor da agropecuária, que é o segundo dado do CAGED, aumentou 10 vezes mais que o segundo colocado, que é o da construção civil. Todos os outros setores da economia brasileira fecharam vagas nesse momento de crise, né, onde nós tivemos que trabalhar aí com isolamento social e até hoje ainda nós estamos nesse contexto. Então isso ressalta essa importância. E quando a gente fala do café, o café tem uma importância muito grande no agronegócio brasileiro, que foi um dos principais produtos que nós começamos a exportar, né, que se criou uma cultura exportadora e vem a cada ano se modernizando cada vez mais. Né, hoje são quase 7 milhões de empregos diretos e indiretos gerados pela cafeicultura no Brasil como um todo. Né, o Espírito Santo aí como o maior estado produtor do café Conilon. Nós temos uma produção, hoje nós temos quase 300 mil produtores de café em todo o Brasil. A gente pode dizer que 40% deles são produtores de Conilon e grande parte deles estão aí no Espírito Santo. O café é um dos principais produtos do valor bruto da produção agropecuária, está entre os 6, 5 primeiros produtos, né, da agropecuária brasileira. Enfim, então, e tudo isso que eu estou colocando, esse aspecto econômico e social, ele se respalda na questão da sustentabilidade. Né? O Brasil hoje preserva 66% das suas florestas nativas, né, da forma que realmente foi encontrada no Brasil desde a sua colonização, e 25,6% dessa vegetação nativa se encontra dentro das propriedades rurais, ou seja, o produtor faz sua parte, sem receber por isso, né, cumprindo o Código Florestal, a legislação brasileira, né, que determina esse cuidado que o setor agropecuário tem, não só, né, de preservar essa vegetação, como áreas sensíveis da produção, como a área de APP, reserva legal e tudo mais. Dentro dessa dinâmica, dessa contextualização da importância do setor, nós costumamos dizer que o setor tem duas agendas. Uma é uma agenda do passado. Não quer dizer que é do passado porque não é relevante. É que são temas recorrentes que o setor não consegue resolvê-los. Por exemplo, as inseguranças jurídicas ligadas à parte fundiária, trabalhista e ambiental. E aí, na questão trabalhista, eu cito muitos exemplos que nós temos com o café, que são atividades que têm uma demanda muito grande de mão de obra. E a gente sabe que na época de colheita, muitos dormem na propriedade rural, nós temos alojamento para isso, né? Muitos produtores colocam seus colaboradores para dormirem na propriedade. E aí tem regras muito subjetivas, ou então até, né, regras fora da realidade, como a questão do beliche, né, que tem que ter uma dimensão específica e não pode ser diferente. Então, esse tipo de beliche nem é encontrado na fabricação brasileira. Né? Muitos produtores têm que mandar fazer por encomenda, porque não é encontrado de forma comercial. Então, são coisas que oneram, né, e deixam o produtor em um estado de vulnerabilidade, mesmo que ele cumpra todas as regras, ele ainda fica sujeito a normas ideológicas. Então, isso já teria que ter sido ultrapassado. Nós precisamos de ter normas claras. O produtor vai cumprir a lei. Lei é para ser cumprida. Agora, essa lei deve vir de uma forma muito objetiva e dispensar ideologias. Isso não agrega em nada no nosso modo de produzir e prejudica a nossa imagem no exterior. Endividamento do setor. Né? O setor de café é um setor que recorrentemente discute questões ligadas ao endividamento. A gente pode dizer que dos últimos anos para cá, dos últimos 5 anos, já saíram mais de 30 resoluções do Conselho Monetário Nacional e mesmo assim essas resoluções não dão conta. Não é porque o produtor continua endividado, é porque elas são inócuas na maioria das vezes, ou os bancos não fazem aderência. Enfim, temos vários problemas e que até hoje a gente não consegue resolver. Carência de instrumentos de comercialização, e aí o produtor rural que ainda faz pouco uso, né, de mercado futuro, de contratos de opções, algo também que poderia ser mais customizado para alguns tipos de produto também. Nós temos esses dois pontos que prejudicam a gente melhorar esses instrumentos de comercialização. A questão da gestão do risco e gestão da atividade.
se nós tivéssemos mais instrumentos de mitigação de risco, como seguro rural, essas questões que eu citei do mercado futuro, né, e isso atrelado a uma melhor gestão da propriedade rural, né, certamente a gente teria menos problema de endividamento. Morosidade no registro de defensivos, isso é um problema do agro como um todo. Deficiência de infraestrutura e logística, que muito atrapalha ainda a nossa competitividade, né, seja para a produção interna, como principalmente no que se refere à exportação, e a questão da tributação. E aí eu falo da reforma tributária, né, que é um tema hoje que está muito em voga, e que das propostas que existem hoje, né, seja no Congresso Nacional ou apresentadas pelo governo, todas elas impactam diretamente na vida do produtor rural. Elas não visam só simplificar, mas aumentam a carga tributária do setor agropecuário. Então, esse é um tema relevantíssimo que o produtor tem que estar atento, tem que buscar as suas lideranças, buscar aí os seus parlamentares, para que o agro tenha um tratamento diferenciado. E não é porque a gente quer benesse, é porque o mundo inteiro trata o setor agropecuário de forma diferenciada na sua tributação, porque é alimento. São itens estratégicos para a economia do país. E no Brasil como um todo, como a gente pôde mostrar, nós temos uma competitividade grande baseada na tecnologia e no empreendedorismo dos produtores. Então, se uma reforma for mal feita nesse momento, nós podemos comprometer o futuro desse setor que é estratégico para o país. Do outro lado, nós temos o desafio do futuro. Temos aí a agricultura 4.0 chegando e conectividade ainda que não tenha nas propriedades, agregação de valor da produção, isso no café, mesmo sendo uma commodity, a gente vê muitos produtores trabalhando cafés especiais, certificações, acesso a mercados, e aí não é acesso a mercados como nós já temos no caso do café, que já são muitos, mas é acesso a mercados sem as tarifas que eles cobram, né, no nosso café industrializado. Não só, a gente não quer ser um grande exportador de café verde, mas café beneficiado, café que tem agregação de valor. Então isso, nós precisamos derrubar muitas tarifas que os países colocam ainda para o café industrializado brasileiro. Buscar novas fontes de financiamento, como eu citei no início. O crédito rural ele é importantíssimo e o crédito rural oficial ele já mostra sinais de que ele não tem o mesmo ritmo de crescimento da agropecuária brasileira. Então o setor tem que buscar novas fontes de financiamento, principalmente no mercado privado. Para isso tem que melhorar a questão de garantias, a transparência, melhorar esse ambiente com menos tirar um pouco das burocracias que existem, para que o setor possa captar recursos, a taxas acessíveis. A questão de novas energias renováveis, que são muito importantes para a gente reduzir custo de produção. O café que é uma cultura que usa muito a irrigação, e nós temos visto hoje que existe até pivô central usando energia solar, então isso visa reduzir bastante o nosso custo de produção, novas formas de comercialização e tendências de consumo. O consumidor, nós temos visto que tem dado mais importância para a forma como os produtos alimentares são produzidos, buscando aí certificações de sustentabilidade, de questões sociais, buscando produtos mais práticos na sua produção, e aí o café em cápsula também mostra aí uma nova tendência, as cafeterias que têm se expandido bastante. Enfim, e a questão da imagem do setor, que é um desafio, como eu falei. Nós somos o país que mais produz dentro de normas sustentáveis. Só que a gente não sabe vender essa imagem, nem mesmo no Brasil. Precisamos de um trabalho forte de comunicação, não só dentro do setor, mas falando para a sociedade, internalizando a sociedade dentro do como é feito todo esse modo de preparo da nossa produção. Então, diante dessas duas agendas que nós temos, essa agenda do passado de problemas relevantes que a gente não consegue se desvencilhar, e dessa agenda do futuro, que é uma agenda de inovação, de agregação, que vai trazer mais oportunidades, como é que o agro pode superar esses desafios? E aí eu trago para vocês alguns temas específicos para mostrar um pouco do trabalho que a CNA tem feito junto à sua Comissão Nacional do Café, junto às suas federações de agricultura, na tentativa de equilibrar um pouco essas duas agendas, dando um peso maior, principalmente na sua agenda futura, que é essa que realmente vai fazer a transformação, vai fazer as mudanças necessárias que nós precisamos. Então, o primeiro item que eu cito é a questão do crédito rural. E o primeiro passo foi dado com a sanção da Lei 13.986, esse ano. Essa lei foi sancionada oriunda a medida provisória 897, que era a MP do agro,
que ela visa justamente melhorar esse ambiente de negócio para a gente buscar recursos no mercado privado. Então, ela mudou uma série de normas ligadas aos títulos do agronegócio, principalmente na emissão de títulos em moeda estrangeira, no lastro das CPRs, enfim, isso tudo melhora a atração desses títulos e permite que o mercado exterior, o mercado privado brasileiro, invista mais no agronegócio brasileiro, tem uma opção de investimento. Ela traz também novas modalidades, como o Fundo Garantidor do Patrimônio de Afetação. Esse fundo garantidor é o produtor, vários produtores podendo gerar um fundo para poder ter um aval diferente. O patrimônio de afetação é o produtor poder segmentar parte da sua propriedade e dar como garantia, ao invés de dar toda a propriedade, que às vezes é muito maior do que o financiamento que ele está tomando. Então foram medidas que surgiram esse ano e certamente vão poder ajudar muito o produtor rural a ter novas formas de financiamento. Dentre essas medidas também que foram citadas, é a abertura do crédito rural oficial para qualquer tipo de banco, seja ele oficial ou privado, trabalhar dentro do crédito rural oficial. E também uma medida que a gente tinha sido vetada, mas a gente conseguiu derrubar o veto, em relação aos custos cartoriais, tentando botar um teto, que isso hoje uma grande reclamação dos produtores, o alto custo que os produtores têm para registro de qualquer tipo de imóveis rurais, de alguns tipos de financiamento. Então essa lei certamente vai melhorar muito, trazendo aí um novo horizonte do crédito rural brasileiro. E aí, falando do crédito ainda, nós temos hoje outras medidas em andamento para trabalhar principalmente a redução do spread bancário. Nós estamos aí trabalhando com a Selic aí na casa de 2, 2,5%, nunca tivemos valores tão baixos, e o crédito oficial girando na casa dos 6%. Grande parte disso é uma série de normas ainda que os bancos têm que obedecer, normas arcaicas que poderiam ser modernizadas, e é isso que a CNA tem feito, junto à Frente Parlamentar da Agropecuária, junto à FEBRABAN, a Federação dos Bancos, ao Ministério da Economia, ao Banco Central e ao Ministério da Agricultura. Tem um grupo de trabalho formado já para discutir toda a revisão dessas normas que poderiam deixar o setor com taxas menores nessa redução do spread bancário. Então, certamente a gente vai ter novidades pela frente para buscar dar mais competitividade ao produtor na hora de buscar esses créditos, seja ele de investimento ou de custeio. Tem a questão da venda casada, que a CNA está com a campanha já desde o ano passado. O produtor pode buscar no nosso site cnabrasil.org.br/nada além do que preciso, tudo junto. Lá o produtor vai ter uma cartilha falando o que é venda casada, o que ele pode comprar, o que ele não deve comprar dentro do financiamento do crédito oficial. Essa cartilha foi trabalhada junto com a FEBRABAN, então a FEBRABAN apoia essa medida também, mostrando que a prática da venda casada era ilegal. Então a gente tem que coibir e a CNA cria um canal de denúncia anônimo, que o produtor pode fazer essa denúncia sem revelar sua identidade, mantendo aí todo o seu anonimato, para que ele não sofra retaliação futuramente. Isso se soma a um trabalho que está sendo feito ao Ministério da Justiça e ao próprio Ministério da Agricultura também contra a venda casada. E aí, falando especificamente do café, nós temos aí a questão do FUNCAFÉ, que nós tivemos avanços importantes esse ano, para custeio. No boa geral, nós tivemos 6 bilhões de recursos para o FUNCAFÉ, mais de 17% aí de aumento do ano passado para o outro. Conseguimos focar principalmente na questão do custeio para o produtor rural, sabendo que é algo que ele demanda muito. Tivemos aí 1,6 bi esse ano para o custeio, aumento de 23%. Na linha de estocagem e comercialização, aumento de 17%, com 2,3 bi esse ano. Conseguimos antecipar essa liberação dos recursos do FUNCAFÉ em função aí do coronavírus, sabendo que o produtor precisava desse recurso com maior antecedência. Conseguimos antecipar para o mês de junho, normalmente sai junto com o plano agrícola no início de agosto. Então tudo isso nós conseguimos antecipar. E os próximos passos são para a gente buscar medidas para o produtor, principalmente o produtor de café,
que auxilie ele nos instrumentos de apoio à comercialização. Hoje nós temos a PGPM, mas nós sabemos o problema que é a PGPM, toda vez daquela discussão de atualização de preço mínimo, e quando realmente o governo entra com a PGPM, às vezes o mercado já virou, né? Então nós temos que ter ferramentas mais modernas, e para isso a CNA tem trabalhado com o Ministério da Economia e com o Ministério da Agricultura para trabalhar instrumentos de subvenção às opções, né? O mercado de opções, algo que, como eu falei, visa essa questão do mercado futuro, né? Algo que vai tentar introduzir o produtor nesse mercado, mas tendo uma colaboração inicial do governo no sentido de evitar que o produtor tenha quedas abruptas na sua renda, né? Então, esses também são ações que nós estamos trabalhando. E aí vale citar, aí, pegando a política agrícola como um todo, a criação de um plano agrícola plurianual. Isso é uma bandeira da CNA já de longa data, mas nesse ano nós contratamos a consultoria da MB Agro para que ela nos ajude a escrever esse projeto. A ideia era até apresentar nesse plano agrícola, mas em função da pandemia nós tivemos que alterar a estratégia. Mas certamente nós teremos aí novidades para o ano que vem, né, com uma proposta de plano agrícola plurianual que vai dar previsibilidade ao nosso produtor. Na gestão de risco, acho que a grande evolução que nós estamos tendo é o seguro rural. A cada ano, desde que a ministra Tereza assumiu o Ministério da Agricultura, ela tem colocado o seguro rural como uma política de Estado. Conseguimos 1 bilhão para esse ano. Para o ano que vem, uma ampliação de 30% no orçamento, com 1,3 bilhão. Então é algo que vai ajudar muito o produtor rural a ter essa mitigação de risco de questões climáticas, alguns seguros que já estão trabalhando na questão da renda também, né? E aí é importante que o produtor esteja envolvido na discussão do aperfeiçoamento dos produtos de seguro. Tivemos no Espírito Santo, ano passado retrasado, um evento no Sul, para discutir com as seguradoras como melhorar os produtos de seguro que são ofertados para o café Conilon, especificamente. E esse ano, o Ministério da Agricultura lançou o Monitor de Seguro, que é um projeto onde ele reúne produtores, seguradores e o próprio Ministério para discutir como melhorar esses produtos. E certamente o Estado do Espírito Santo, nós vamos estar aí reunidos, nem que seja de forma virtual, com os produtores de café Conilon, para que eles nos ajudem a construir produtos melhores de seguro, para que a gente possa aproveitar essa subvenção que o governo dá para a gente proteger nossas lavouras e, de certa forma, evitando assim o endividamento. Na questão da tecnologia, nós temos aí já algumas iniciativas das próprias federações. No caso do café, temos aí projetos como o AgroUp, que cada federação trabalha de uma forma diferente. Nós temos iniciativas na FAENG, né, com produtores de café, na Bahia também já foi feito alguns hackathons esse ano. Mas é muito importante a gente colocar que, por mais que a gente busque tecnologia, tem um problema que ele é estruturante, que é a questão da conectividade, né? Apesar do Censo Agropecuário indicar 1,5 milhão de estabelecimentos rurais, né, que possuem internet, 3,6 milhões de estabelecimentos não possuem nenhum tipo de conexão. Então, como é que eu vou trabalhar com agricultura 4.0? Como é que eu vou trabalhar com o próprio telefone, seja na forma de comunicação, seja na forma de ver cotações, ou com o computador na parte de treinamentos e cursos online, ou um evento como esse que o produtor possa estar na fazenda assistindo sem ter problema na sua conexão, se a gente não tiver uma conectividade eficiente. Então, a conectividade é um ponto importante que a CNA tem trabalhado, junto à Frente Parlamentar da Agropecuária, alguns projetos de lei específicos que buscam recursos para a gente ampliar essa conectividade no campo. Além disso, a CNA também, através do seu Instituto CNA, tem buscado empresas que operam exclusivamente com internet rural, seja cabo, fibra ótica, antena, há vários tipos de tecnologia para as várias regiões brasileiras. A gente tem tentado aí identificar quais são as melhores para dar até um selo de garantia, porque é muito complexo. Muitos dos produtos que são vendidos hoje, o pacote, por exemplo, ele só tem um alto pacote de dados à noite, sendo que o produtor às vezes precisa durante o dia para emitir nota fiscal, né, para fazer reuniões virtuais, para acompanhar algum tipo de apresentação, enfim, de curso. Então, tudo isso tem que estar mais acessível. Então, a CNA tem feito esse trabalho com o intuito de levar essa informação e trabalhar melhor as tecnologias hoje existentes na questão da conectividade, que eu acho que é o principal ponto que nós temos que buscar nesse momento.
Na questão da profissionalização, então eu já falei do crédito, da tecnologia, vamos falar agora da questão da assistência técnica, que aí entra a gestão da propriedade. E nós sabemos que para muitos produtores a questão da gestão é muito difícil, porque o processo produtivo, bem ou mal, o produtor está ali, ele incorpora, ele absorve, ele vai em eventos, tem muito mais fontes de informação. Mas a questão gerencial é algo muito pessoal e muito específico da propriedade. Então, para isso, o Senar, né, lançou há alguns anos o programa de assistência técnica e gerencial, e no estado do Espírito Santo a gente sabe que já tem bastante produtores assistidos, né, produtores de café principalmente, né, o Café Conilon aí, nós temos algo em torno de 1.800 propriedades rurais em Minas Gerais e 713 no Espírito Santo, né, são as últimas informações que nós temos, e esse trabalho, vale salientar que é um trabalho personalizado, então não é uma receita de bolo. O técnico vai na fazenda de todo produtor, de cada produtor, todo mês, já com um plano de ação estruturado, combinado de comum acordo com o produtor, onde ele vai atrelar todas as recomendações técnicas à gestão, ao fluxo de caixa, ao custo de produção dessa propriedade, né? A melhor estratégia de compra de insumo, melhor estratégia de venda do seu produto, enfim, a planos de investimentos atrelados ao fluxo de caixa e capacidade de pagamento do produtor, a instrumentos de mitigação de risco, enfim. É um consultor que ele não vai lá só tratar da questão técnica, de adubação, de controle de pragas, de melhoria da qualidade, e sim de levar toda uma estrutura, né, para a propriedade ser uma empresa, né, o produtor entender que ele tem uma empresa rural na sua mão. Então o Senar Espírito Santo faz um trabalho muito bem feito nessa linha. Hoje, em todo o Brasil, nós temos mais de 103 mil propriedades rurais e 24 estados brasileiros com assistência técnica e gerencial do Senar, que não trabalha só exclusivamente com assistência técnica, ela complementa, né, os seus processos com as capacitações que o Senar tem, e aí sim entrando treinamentos para mão de obra, treinamentos para o próprio produtor, enfim, treinamentos de toda natureza, como o Senar faz muito bem. E aí nós já temos alguns frutos, né, desse trabalho, né, de profissionalização e gestão da propriedade, que a gente pode citar. Né, o trabalho muito bem feito pela Federação de Minas, que é a Semana Internacional do Café. Esse ano, infelizmente, nós não vamos ter, mas o concurso de café de qualidade que é feito todo ano, esse vai ser mantido. E aí muitos produtores, não só de Minas, mas como do Espírito Santo, da Bahia, de Rondônia, né, do Paraná, de São Paulo, participam e têm seus cafés premiados. Com isso, você consegue comercializar com um valor agregado muito maior. Então, essa agregação de valor é importante. Todos nós sabemos que o café é uma commodity, mas esses concursos, essa agregação de qualidade, ela é um diferencial no produto, que traz uma remuneração melhor para o produtor. Então, são feitos concursos, rodadas de negócio. Isso a gente tem trabalhado muito ano a ano nessa Semana Internacional do Café e esse ano de uma forma remota. As capacitações técnicas, a gestão de curso e essa agregação de valor atento ao que o consumidor quer, né? O produtor tem que estar muito atento ao que os consumidores estão demandando. Eu dei alguns exemplos no início, na questão da praticidade do café em cápsulas, isso deu uma reviravolta, pessoas que não tomavam café passaram a tomar com uma frequência muito maior, né, blends sendo produzidos, diferentes tipos de café, certificações que ampliaram ainda mais, pessoas que o número de cafeterias expandiu no Brasil e tem se expandido no mundo, inclusive na China, né, que tem um hábito histórico de tomar chá, mas nesse momento também se abre o café de todo mundo. Então nós temos aí uma capacidade, né, principalmente do produtor poder verticalizar essa produção também, fazendo parcerias com cafeteria, né? Então são novas formas que estão surgindo hoje, né, de comercialização, de agregação de valor, que o produtor tem que estar atento, e essa própria assistência técnica do Senar, ela pode ajudar bastante nisso aí. E aí focando agora na questão da comercialização, eu já dei uma introdução no slide anterior, agora eu trago outra iniciativa da CNA, que é o Agro.br, que é um programa específico que a CNA tem da área internacional, né, de tentar levar os produtos brasileiros para todo mundo, principalmente para a Ásia nesse momento. E o Agro.br, ele trabalha basicamente com 5 cadeias prioritárias. Dentre elas, um dos produtos são os cafés especiais. Então são feitas rodadas de negócios, produtores conhecem os principais consumidores ou países interessados, as feiras internacionais. Era tudo que a gente já estava fazendo também antes da pandemia, né? Além disso, nós estamos com 4 escritórios regionais
que ajudam os pequenos e médios produtores a serem exportadores. Esse é o objetivo do projeto, é transformar o produtor rural num exportador, independente do seu tamanho, se organizando em associações, em cooperativas, né, em grupos específicos regionalmente. Nós já conseguimos esse ano com esse projeto fazer uma primeira exportação durante a pandemia, numa região da Bahia. Exportamos aí produtos oriundos da fruticultura para a Alemanha, né, produtos de valor agregado. Então é um projeto que ele realmente consegue internacionalizar o agro brasileiro e agrega valor ajudando num gargalo, que é a comercialização. Outro projeto que a CNA tem também é o projeto Mercado CNA. Foi um projeto que estava na nossa prateleira, a gente não tinha colocado ele para rodar, mas durante a pandemia nós conseguimos dar realmente vazão a um projeto que hoje ele é uma plataforma eletrônica onde produtores se cadastram e pessoas que têm interesse de comprar, seja elas pessoas físicas ou pessoas jurídicas com sacolões, restaurantes, supermercados. E esse programa, esse programa ele começou recentemente e nós temos um número muito grande de produtores já cadastrados fazendo negócio. Né? Nós estamos aí organizando agora o perfil de associações para produtores poderem vender em grupo para dar a escala necessária que às vezes uma grande rede varejista precisa, né? ou compras coletivas também. Então, cada vez mais a gente tem inovado dentro desse mercado online, que é algo que veio para ficar com essa pandemia. Isso é um fato, a gente não pode negar, né, que a pandemia fez com que muitas mais pessoas utilizassem o mercado eletrônico. E os alimentos que tinham uma participação mais tímida ganharam um espaço muito grande. Então o produtor tem que estar atento, nós estamos trabalhando, né, já com isso, ele tem que se somar aí à sua federação, ao seu sindicato rural e à própria CNA, para que a gente possa cada vez mais customizar esse tipo de ferramenta para ele, que o objetivo é que ele venda melhor o seu produto, que ele elimine grande parte dos atravessadores e que ele consiga ter uma melhor renda diante desse novo mercado. Então, pessoal, como é que eu encerro, né, essa questão dos nossos desafios? Vocês viram que grande parte desses desafios já há iniciativas em andamento. Só que para a gente torná-las reais e acelerá-las, né, com a velocidade que nós gostaríamos, nós precisamos do produtor organizado. Então, começando de baixo para cima nas considerações, o primeiro ponto que eu cito é a organização do setor. E isso nós vimos muito claro na pandemia, como o setor organizado conseguiu colocar suas prioridades, né, frente ao governo federal. Resolvemos a questão de ser um setor de bens essencial, né, um setor essencial à economia brasileira. Então, com isso, nós tivemos aí a chancela para poder continuar produzindo. Resolvemos problemas logísticos, de barreiras, de acesso, né, de uma forma muito eficiente, né, com essa priorização e organização do setor. Nesse momento, o produtor pôde ver que a gestão nunca foi tão importante. Nós tivemos um sério problema no início da crise. Muitos produtores perderam o mercado, né, não tiveram como escoar sua produção, produtos perecíveis principalmente. E aí foi importante essa organização para a gente buscar novos canais de comercialização, novas ferramentas para comercializar o produto, né? Então tudo isso nós temos trabalhado, né, independente da pandemia. Eu acho que a pandemia veio até mesmo para trazer uma agenda ainda mais estratégica para o setor. Acho que toda crise, como o jargão já diz, é uma grande oportunidade para a gente poder inovar e trazer inovações para o setor. E aí eu comento que apesar da gente ter uma agenda do passado que pesa muito, né, com temas recorrentes, como eu falei, de endividamento, né, coisas que ainda afetam muito o setor do café, nós temos que ter o olhar nessa agenda do futuro. Não é desprezar nenhuma nem outra. É trabalhar essas duas agendas, mas dando foco principalmente nessa agenda da inovação, nessa agenda de agregação de valor, dessas novas formas de financiamento, nessa melhoria da gestão, na agregação de mais tecnologia e principalmente para o nosso agronegócio ser mais inclusivo para a classe, dos pequenos produtores e a classe média rural, né? Então tudo isso que a CNA tem feito, e não só a CNA, mas com outras entidades do setor, né, juntando aí com o trabalho que a ministra Tereza tem encabeçado, né, na pasta da agricultura, é para a gente ter uma agregação maior, né, de produtores para compartilhar todos esses ganhos do setor. Não adianta ter um agronegócio que bate recorde de safra, bate recorde de exportação, se eu tenho um produtor em dificuldade, né? Nós temos que ter equidade em todos os elos da cadeia.
Agora, a gente precisa, como eu falei, de ter organização, ter uma agenda estruturante, né, e ter o produtor comprometido aí junto às suas associações, sindicatos, federações e a própria confederação, para que a gente busque realmente essas mudanças que o setor tanto quer. Né? Então, contem com a gente, contem com a CNA e agradeço mais uma vez, né, pelo esse espaço. Desejo a todos aí sucesso na produção. Muito obrigado.